pâncreas! Algumas glândulas estão se achando mais importantes que você. O que você pensa disso? Como você se defenderia? Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Eu sou o pâncreas, você já deve ter escutado falar sobre mim. Eu sou uma glândula de aproximadamente 15 centímetros e peso aproximadamente 100 gramas. Fico ali na região do abdômen, meio que atrás do estômago e próximo ali do intestino delgado. Eu tenho um formato de folha e eu sou dividido em cabeça, corpo e cauda. Eu faço parte tanto do sistema endócrino quanto do sistema digestório, pois eu tenho funções importantíssimas para ambos os sistemas. Nessa apresentação, eu vou provar que sou a glândula mais importante do corpo humano. Vê só. Com a diminuição da concentração de glicose, minhas células alfa secretam o hormônio glucagon, que age lá no fígado, quebrando o glicogênio em moléculas de glicose. Esse processo também pode ser chamado de glicogenólise e aumenta a concentração da glicose no sangue. Além das células alfa, eu tenho outras células, as células betas e as células deltas, que compõem as minhas ilhotas de Langerhans. Quando os níveis de glicose estão acima do normal, as minhas células betas secretam a insulina, reduzindo assim a quantidade de glicose no sangue. E além disso, a insulina ainda pode agir nos músculos, no tecido adiposo e no fígado. Então parece que você é bem importante para manter a homeostase de glicose no corpo. Exatamente. E além disso, disfunções no metabolismo da glicose podem causar muitos danos, como por exemplo o diabetes. Existem vários tipos de diabetes. As mais conhecidas são a gestacional, a diabetes mellitus tipo 1 e a diabetes mellitus do tipo 2. A diabetes gestacional é ocasionada pelo aumento de glicose no sangue. Quando o bebê é exposto a essa taxa excessiva de glicose, existe um risco de maior crescimento fetal, parto traumático, diabetes e obesidade na vida adulta. A diabetes mellitus do tipo 1 está relacionada com o sistema imune e normalmente é identificada na infância ou adolescência, precisando de reposição de insulina. Já a diabetes mellitus do tipo 2 acomete principalmente pessoas obesas e que não produzem insulina suficiente para controlar a taxa de açúcar no sangue, ou não fazem o uso adequado quando produzida. Além disso, há também a diabetes do tipo secundária, tipo MOD e tipo LADA. Segundo a OMS, a taxa de diabetes cresceu 61,8% nos últimos 12 anos. Atualmente, cerca de 12 milhões de pessoas são acometidas por essa doença no Brasil e 463 milhões no mundo. Estima-se que em 2045, 700 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por ela. A diabetes pode trazer como consequências o aumento da sensibilidade, problemas de visão, má circulação, danos aos nervos, problemas renais e dificuldade de cicatrização. A insulina que eu secreto age lá no sistema nervoso central, ligando-se a receptores hipotalâmicos, que, quando ativados, possuem sensibilidade ao seu efeito, estimulando a saciedade e aumentando o gasto energético. Ela também interfere na secreção do glucagon, que atua inibindo o esvaziamento gástrico, causando ainda mais sensação de saciedade. Quando os receptores hipotalâmicos estão inativos, tornam-se resistentes à insulina. Isso causa um aumento da captação de glicose e de lipídios,
acarretando em queda da glicemia e, consequentemente, o aumento do apetite. A produção de insulina no sistema nervoso central tem sido muito estudada nos últimos anos, e graças a esses estudos, hoje sabemos que a produção desse hormônio ocorre de forma central. No entanto, acredita-se na possibilidade de que certa quantidade da insulina que chega até ele seja produzida perifericamente. O que permite a entrada de insulina no sistema nervoso central é a presença de receptores e transportadores na barreira hematocefálica, permitindo sua ligação e transporte. É válido dizer que as concentrações de insulina no sangue e no próprio sistema nervoso central não estão linearmente relacionadas, ou seja, o aumento em uma não gera o aumento em outra. Nessa região, a insulina exerce papéis neuromoduladores, neuroprotetores e neurotróficas, sendo, portanto, fundamental para o desenvolvimento e função cerebral. Estão associados com a insulina formação de memórias, sobrevivência, crescimento e regeneração celular, desenvolvimento cerebral, seu funcionamento e proteção. Justamente por estar associada com a formação de memórias, a insulina tem mostrado surtir efeitos sobre a doença de Alzheimer, fazendo com que esta seja chamada por alguns pesquisadores de diabetes tipo 3. Ademais desse fator, existem similaridades entre o Alzheimer e o diabetes que permitem essa associação. Como você disse, doutora, o diabetes é uma doença que gera grandes impactos na vida das pessoas. E a minha função é fundamental para o bom funcionamento do corpo, ou seja, para manter a homeostase, pois sem mim, o uso de insulina seria indispensável. Além do mais, eu sou uma glândula mista, né? Também auxilio na digestão. Sendo assim, eu sou a melhor.